Começamos mais um programa Ponto de Vista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o advogado Alessandro Lemos. Alessandro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, falar sobre a reforma trabalhista. Explica para o nosso telespectador, talvez alguém ainda não esteja informado, mas o que foi esta reforma trabalhista aprovada recentemente pelo Congresso Nacional? Bom dia, Wendel. Bom dia a todos os telespectadores da TV Assembleia. A reforma trabalhista ela veio no sentido de modernizar, essa foi a base legislativa para a ampliação e alteração de alguns dispositivos da CLT. Na verdade, cerca de 100 dispositivos foram alterados. E a legislação originária, ela datava de 1943. Claro, várias atualizações e várias alterações já aconteceram após essa data, mas não de forma tão expressiva como aconteceu com a Lei 13.467. Ela entrou em vigência desde 11 de novembro de 2017, mas 4 dias após já houve uma medida provisória editada pelo governo federal no sentido de alterar temporariamente uma série de dispositivos. Essa medida provisória caducou agora em 23 de abril, perdeu sua vigência e voltaram os termos originários da reforma a valer. Então foram realmente vários dispositivos que foram alterados nesses cerca de 100 artigos da CLT que tiveram algum tipo de alteração. Qual a mudança na alma da legislação trabalhista? Nós percebemos uma preocupação do legislador de talvez equilibrar um pouco o que se sentia como um desequilíbrio entre empregado e empregador. A CLT, quando ela foi concebida, ela veio num contexto de fazer esse equilíbrio num outro sentido. Ou seja, ela veio para proteger os direitos do trabalhador que não estavam sendo observados pelo empregador. Certo. Então, veio para normatizar todo esse conjunto. A reforma trabalhista, ela já veio no sentido contrário. Ela veio no sentido, na sua maioria, de equalizar um pouco essa relação, porque se entendeu que ao longo desse período, os direitos do empregado cresceram de tal forma que ao empregador foram tolhidas uma série de disposições, até em termos de gestão mesmo de suas empresas. Os encargos ficaram muito pesados e se entendeu que havia, portanto, até um desserviço ao mercado de trabalho. Porque para o empregador ficou muito caro, ficou muito dispendioso ter um empregado. Foi nesse sentido que nós entendemos que a alma da reforma trabalhista, como você bem pôs, ela veio trazer à tona. A gente fica pensando da seguinte maneira, eu acredito, doutor Alessandro, que quando eu acho que a CLT é de 47? 43. 43, não é isso? Você tem um governo Vargas, né, uma era Vargas, um presidente que surgiu na década de 30 contra uma política do café com leite, né, São Paulo e Minas, o Brasil muito ruralizado, e chega um presidente ainda mais rural do Rio Grande do Sul e impõe e ganha a popularidade em cima do urbano que começava a acontecer. Ao mesmo tempo ele já faz um populismo em cima desses trabalhadores que não tinham direito quaisquer. Quando se traz para hoje, desse momento, você tem férias, 13º, 40% de indenização. É pesado para o empregador, mas também não é necessário para esse empregado? Eu penso que sim, né? Na verdade, esses direitos eles não surgiram do acaso. Você muito bem trouxe a historicidade dentro das relações trabalhistas e todas essas verbas, elas vieram num contexto, né? O 13º salário, ele vem numa legislação à parte da CLT. As férias, sim, vieram dentro dela. Já o FGTS, que diz respeito a essa multa de 40%, essa indenização que você fala, também vem numa legislação de 1990. Já é mais para cá, não é da mais 40, recente, não é daquela época. Então, na verdade, nós tivemos a implementação desses direitos, ela foi feita de uma forma, digamos, amadurecida, de acordo com cada momento. Então, as férias, sim, elas nasceram lá atrás, 13º logo em seguida. Já a questão do FGTS, nós tínhamos, antes da Constituição de 88, nós tínhamos a possibilidade de não se recolher o FGTS, isso dependia de uma opção do empregado, que ele poderia fazer a opção pelo regime de FGTS e aí sim ter recolhido, mas ele estaria abdicando da chamada, outrora, estabilidade decenal, ou seja, se 10 anos ele tivesse como empregado, relação de emprego, sem opção pelo FGTS, ele teria direito a uma espécie de garantia de emprego que poderia ser convertida em indenização. Em suma,
entendemos que esses direitos, sim, eles vieram num cenário de muita maturidade, cada um à sua época, cada um a seu tempo, e que esses direitos basilares, eles sim não deveriam ser mexidos. E entendo também que a reforma trabalhista, ela não mexeu na maior parte desses direitos ditos basilares. Então, essa é uma discussão que a gente tem que tomar de forma muito ampla para poder compreender exatamente em que contexto também surge a reforma trabalhista. Na verdade, aí é mais uma opinião de um jornalista no sentido de análise. Eu acho que a terceirização aprovada antes talvez tenha mais impacto em termos de contratação, pelo menos de emprego, do que a própria mudança na reforma trabalhista. Deixa eu tentar me botar para comentar. A partir do momento que eu posso contratar um MEI para fazer um serviço que é meu primário, e a terceirização faz isso, não é isso? Faz. Eu já praticamente eliminei a chance de contratar um CLT. Perfeita observação, Wendel. A lei de terceirização, como você bem pôs, ela veio um pouquinho antes também, em 2017, a 13.429, e ela veio no sentido de realmente acabar a discussão de o que é atividade fim, o que é atividade meio, o que é que eu posso, o que é que eu não posso terceirizar. Então ela veio regulamentar a lei de trabalho temporário, 6.019, e veio também tentar dar uma segurança jurídica maior a isso. Mas sob este aso de atribuir uma segurança jurídica, ela vem permitir a terceirização de toda e qualquer atividade. Então, aquelas atividades que, quando a gente fala atividade fim, a gente fala da atividade essencial de um determinado empregador, de um determinado empreendimento, a partir do momento em que ela permite que isso seja exercido não por empregados próprios, mas sim por terceirizados, a gente tem uma espécie de precarização das relações de trabalho. Sim. E aí a gente tem que ter muita atenção. Ao meu sentir, as faixas valorativas, porque o que é que o legislador se preocupou? E ao nosso ver foi uma preocupação muito pequena, muito diminuta. Ele se preocupou, por exemplo, em exigir determinados patamares mínimos de capital social de acordo com a quantidade de empregados que aquela empresa terceirizada vier a ter. Só que isso por si só não resolve o que quase seria nada. isso? Explica melhor, esse capital social. O capital social seria justamente a capacidade financeira daquela empresa, ou seja, seria o que aquela empresa tem de patrimônio integralizado. E ela declara isso no seu contrato, no seu ato constitutivo, e em tese ela tem aquele patrimônio que está ali posto. Tá, significa que numa relação de emprego, vamos dizer que haja uma discussão entre empregado e empregador, se o empregado tiver êxito nessa discussão, por exemplo, no âmbito judicial, naquela ação, em tese aquele empregador teria condição financeira de arcar com aquela demanda. Só que os patamares que estão ali postos, eles são, de fato, muito ínfimos, se comparados ao que pode ser discutido e que pode desaguar em termos de valores numa discussão dessa de precarização das relações trabalhistas. Eu entendo o seguinte, exemplo, duas situações. Uma escola. Eu vou pegar um caso real. Ok. Você tem faculdades em São Paulo que demitiram todo o seu corpo de professores e contratou um novo corpo de professores por MEI. Pode isso? Pois é, ao nosso sentir, não. Porque se a atividade fim de uma faculdade não for a docência, nós não conseguimos compreender o que mais seja. Mas a terceirização não diz isso. A lei de terceirização permite, né? Então, a legislação, a lei 13.429, hoje, ela permite esse tipo de conduta. Mas ele pode contratar, exemplo, nesse caso não, mas em um outro caso, eu posso demitir todos os meus professores e recontratá-los por MEI? Você tem uma discussão que estava, inclusive, em medida provisória também, que era o hiato, ou seja, um intervalo que você teria que observar para recontratar um ex-empregado através de uma pessoa jurídica. E esse ato é de 18 meses. Não está valendo mais? Isso. Ou seja, não é meio de propósito, não? Na verdade, a medida provisória em si, ela teve outros requisitos e quanto ao hiato, ela continua a existir, tá? Certo. Agora, o que acontece também é que esse exemplo que você deu, ele nos abre uma outra discussão que está ainda correndo no âmbito judicial. Qual é? Que é a questão da possibilidade de uma demissão coletiva, uma demissão em massa, sem a participação do sindicato representativo da categoria dos trabalhadores. Então, o TST já tinha um posicionamento
e vem de uma certa forma reafirmando que essas demissões em massa, elas deveriam preceder de uma atuação, elas deviam ter uma discussão ampla com o sindicato obreiro, mas a CLT, com as alterações que trouxe, né, ela também permite as dispensas plurimas ou individuais sem qualquer intervenção da entidade sindical. Isso não é desigual? E por isso... A balança não deixou de ser muito pendente para o empregador ou para o empregado e passou a ser muito pendente para o empregador, porque eu digo o seguinte: eu conheço pessoas que diziam que entrou na Justiça do Trabalho, dificilmente o empregado perde. Era uma máxima que nós sempre tivemos. Na verdade, dificilmente perde. E agora você praticamente inviabilizou a entrada, em muitos casos, na Justiça. Em vez de equilibrar o que poderia estar desequilibrado para o empregado, não passou a ser completamente desequilibrado para o outro lado? Isso daí a gente costuma dizer, tentando ser objetivo na resposta, a gente costuma dizer que nós estamos vivendo no país como um todo, não só na discussão das relações de trabalho, uma situação de polarização. Nós estamos nos extremos. Sim. Né? Então nós temos alguém ou um grupo que defende que deva se manter tal qual era e temos um grupo que diz, não, a reforma foi até pequena em relação ao que deveria ser. Nos extremos, nós tendemos a cometer erros. Né? É difícil você ter uma posição extremista que seja razoável. Normalmente, nós deveríamos buscar aquele denominador comum. Trazendo para as relações processuais, que você trouxe aqui como exemplo, o que acontece outrora, o empregado, ele não tinha o que perder. Ele ingressava com a ação trabalhista e das duas uma, ou ele ganhava algo, ou ele não perdia nada, porque ele não tinha honorários sucumbenciais a pagar a outra parte. Muitas das vezes ele não tinha que pagar as custas processuais, porque bastava ele declarar que não tinha condições de arcar com essas custas e pedir os benefícios da justiça gratuita. E essas custas eram dispensadas. Então, há quem até faça um paralelo para dizer, não, era um bilhete de loteria que você não tinha que pagar para jogar, porque você ingressava com a ação e ou não perdia nada ou ganhava algo. A partir de agora, ele passa sim a poder perder algo. E esse primeiro momento de transição... Paga o próprio advogado paga o advogado do empregador. Hoje, se ele ingressa com a ação e perde, naquilo que ele perder, inclusive isso pode ser uma perda em relação a alguns dos pedidos que foram formulados, ele tem que pagar honorários ao advogado do empregador. E quem define o valor desse advogado? A sentença, né? A sentença. Na verdade, a decisão do juiz fixará... O empregador contrata um advogado muito caro, faliu o empregado. Na verdade, nós temos a situação dos honorários contratuais, esses são aqueles firmados livremente entre a parte que constituiu e o próprio advogado, certo. E nós temos honorários sucumbenciais, que são aqueles decorrentes especificamente dos pedidos que foram formulados e da atribuição pela decisão quanto ao valor correspondente que deve ser pago ao advogado da parte contrária. Nesse sentido, a gente estava falando, você falou em demissão em massa. O que pode ser considerado em massa? Exemplo, uma empresa com 10 funcionários. Veja, isso... Eu demito 8, em massa? Em 8 seria em massa. 5 em massa? Pode ser considerado. É subjetivo? Tem uma carga de subjetividade, sim. Então, o que a gente tem visto da jurisprudência é que a partir de uma demissão que fale algo em torno de 30% do seu efetivo funcional, ela já pode sim ser considerada em massa. Porque, exemplo, eu vou continuar com essa empresa com 10 funcionários. Aí eu demiti 1 em janeiro, 2 em fevereiro, o terceiro em março. No final do ano eu demiti os 10. Perfeito. É um artifício que por vezes é utilizado pelos empregadores. A princípio se entende por demissão em massa aquela que acontece dentro de um lapso temporal muito curto. Certo. Então, de fato, seriam aqueles dentro de um mesmo mês ou no máximo dentro aí de um período de 2 meses que você tivesse esse número global correspondendo a percentuais como aqueles que nós cogitamos. Fora disso, essas demissões que forem gradativas, elas dificilmente se enquadrarão no conceito de demissão em massa. Um sindicato que você falou pode levantar essa questão, essa bola? Pode, é possível sim que levante. Isso daí foi uma manobra. Isso, é possível que se discuta isso, né? Mas... Quando é que o sindicato pode entrar? Ao sindicato cabe a discussão, basicamente, de direitos ditos coletivos. Certo. Esses direitos coletivos podem ser, porque são direitos que, de fato, atingem a todos diretamente,
ou podem ser direitos que, apesar de serem individuais, a realidade que está ali posta, ela se atribui a vários integrantes daquela categoria. Então, por exemplo, pode haver uma discussão quanto a horas extras para determinado grupo de empregados, que a princípio, se fosse discutida por um empregado só, seria tido como um direito meramente individual. Mas se aquela realidade, se aquilo que o empregador não esteja observando, ele atingir uma grande gama de funcionários, vou dar um exemplo, não está observando o intervalo, aquele intervalo entre a jornada de pelo menos 1 hora para refeição e descanso, se isso é uma prática, quanto mais da empresa, e atinge a um grupo de empregados ou a todos eles, nasce aí o chamado direito difuso. Então, é um direito que, na sua natureza, é individual, mas pelo descumprimento geral do empregador, ele passa a ser um direito difuso e aí o sindicato passa a ter legitimidade para discutir aquilo perante o empregador. Eu estou aqui com o advogado Alessandro Lemos, estamos aqui falando sobre a reforma trabalhista. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Anualmente, o câncer de próstata faz milhares de vítimas no Brasil. Se você tem mais de 45 anos, seja homem, encare o exame de frente. Se não, você já sabe. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. Você pode fazer algo. Juntos, podemos fazer muito. Acesse agora greenpeace.org.br e com suas contribuições mensais, poderemos defender nosso planeta. Junte-se a nós. Greenpeace. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. greenpeace.org.br. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o advogado Alessandro Lemos. Alessandro, a gente continuava essa história sobre a reforma, sobre esse novo ponto. Qual a interpretação pode se dar à lei? A gente falou da escola que demitiu todo mundo, contratou todo mundo como um MEI. Ele deixa de ser um funcionário para ser um contratado como uma outra empresa. Autônomo, é isso? Eu citei uma escola, vou pensar agora uma agência de publicidade. Eu tenho um dono, esse dono contratou um diretor de arte, MEI. Contratou um redator, MEI. Contratou toda a sua equipe, MEI. Só que essas pessoas chegam às 8, saem meio-dia, almoça, volta de 1, 5, dá todo o expediente, tudo o que acontecia dentro de um trabalho. Pode? A autorização legislativa, no sentido da contratação de pessoas jurídicas para atividades fins, ela não afasta a necessidade de observância dos requisitos de uma relação de emprego. Se há ainda a subordinação jurídica, se há horário a cumprir e muito mais do que isso, uma exigência clara do empregador ou do agora contratante, né, dos serviços, no sentido de cumprimento de normas, de cumprimento de horário, no sentido de uma vinculação à própria atividade, porque você trouxe alguns exemplos aí do ramo de publicidade, que ele pode ter um maior ou menor grau de autonomia
na elaboração daquele trabalho. Mas se aquela atividade é praticamente toda determinada pelo contratante, olha, você terá que fazer dessa forma, o caminho a percorrer é esse, as normas postas aqui são essas, ou seja, se tiver presente o requisito, que é o principal da relação de emprego, que é a subordinação jurídica, não pode, né? Isso haverá uma ilicitude que poderá ser declarada em juízo. Então, Ou seja, mesmo ele contratando, um alerta aos empregadores, né? Mesmo ele contratando a pessoa como MEI, se ela cumpre o horário, se ela cumpre uma subordinação, tudo que tem um empregado, aquele contrato não vale tanto. Não terá, ele terá validade enquanto não for declarado inválido. Então, até que haja uma discussão judicial, ele, de fato, prevalecerá. Se houver uma discussão judicial e aquele MEI outrora empregado, ou até aquele MEI que não era empregado antes, mas que já foi contratado como tal, que demonstre em juízo que estavam presentes todos os requisitos de uma relação de emprego, se afastará essa autonomia, essa desvinculação, essa relação autônoma e se reconhecerá a relação de emprego com a condenação daquele empregador ou contratante em todas as verbas de uma relação trabalhista e empregatícia. Nesse sentido, uma empresa pode... O que a gente pode classificar sobre subordinação? Exemplo, mantendo a agência de publicidade, mas podemos pegar um outro exemplo, uma construção civil. E aí eles contrataram, um construtor contratou engenheiros com a MEI, e contratou o outro grupo por MEI. Não tem uma subordinação, a pessoa não consegue mandar do mesmo jeito. Você vai ter que chegar aqui às 7 horas da manhã, começar essa obra desse jeito, vestir o meu uniforme, fazer tal coisa, Não acontece mesmo? Na verdade, nessa relação, o que é a empresa que era uma empregadora e que passa a ser contratante, o que ela precisa ter em mente é que não basta mudar o nome do contrato. Né? Você não basta chegar e dizer, olha, era um contrato de trabalho, passou a ser um contrato de prestação de serviço e está tudo resolvido. Isso. Nem tampouco, antes era com uma pessoa física, agora existe uma pessoa jurídica, seja uma microempresa individual ou de qualquer outra natureza. Doutor, de certa maneira, não é uma novidade. De modo algum. Né? Você tem, exemplo, eu sou jornalista, você tem na Rede Globo um caso recente do William Vac sendo demitido. E o William Vac, o contrato dele teve que ser pago integralmente diante do que estava sendo previsto, mas ele já era uma pessoa jurídica. Pois é muito comum nesse segmento. Eu gosto muito de exemplificar, mas o da construção civil em específico, ele tem particularidades, porque a construção civil já desde antes, ela permitia a chamada empreitada e subempreitada. Certo. Então é possível que você já tivesse determinadas etapas de obra que fossem cumpridas por empresas ditas subempreiteiras, ou seja, aquelas empresas que iam especificamente cuidar ou edificar uma parte daquela obra. Então você tinha subempreiteiras, tem a subempreiteira que é especialista na parte do elevador, vai ter a subempreiteira que vai fazer a parte de laje, enfim. Então você tem as particularidades da construção civil. Mas a sua pergunta, o seu exemplo, ele é muito tranquilo para a gente abordar o tema. Porque o que precisa ficar claro é preciso que esse MEI ele tenha efetiva autonomia e que para o contratante baste que seja entregue aquilo que ele contratou e não a forma pela qual se chegará àquele objetivo. Ou seja, não cabe a um contratante que não queira ter nenhuma discussão sobre a validade desse contrato, exigir horário, exigir forma de prestação, forma de execução da atividade, dispor toda a parte técnica, como aquilo será feito. Então, é preciso que ele contrate e diga, essa empresa ou esse microempreendedor individual, ele terá que me entregar o resultado. A mim interessa a produção e não a forma como vai ser executado. Se a ele... Claro, eu não falo da forma, na parte técnica, claro, existem normas técnicas que às vezes têm que ser rigorosamente observadas, né, por questões de segurança. Mas, tirantes essas normas técnicas específicas, todo o restante deve gozar de autonomia para aquele que está executando. Se tudo for disposto ou determinado pelo contratante, nós temos aí um caminho muito fértil para que haja Onde há a autonomia de um MEI? Onde é que se localiza? A autonomia do MEI não importa o horário em que ele vai executar, não importa a forma como ele vai executar, não importa o cronograma dele, ao empregador ou agora contratante,
seria bastante que ele dissesse o seguinte: eu preciso de uma obra com tais características, por exemplo, na construção civil, ou no exemplo da agência de publicidade, eu preciso desse produto final aqui, desse vídeo, dessa propaganda, enfim, em tanto tempo. E eles vão pactuar para que aconteça dentro daquele tempo. Se aquele que está executando vai empreender ou vai convocar, por exemplo, 5 funcionários numa primeira semana, 10 ou 20 numa segunda semana, é uma questão de risco e gerenciamento dele. O que importa é que ao final do prazo, contratualmente, seja entregue o resultado. Se assim for, sem maiores interferências ou ingerência por parte do contratante, nós estaremos diante de um contrato de prestação de serviço realmente sem vínculo de emprego. A gente fica imaginando, exemplo, claro, a gente tem uma frase americana que tudo é economia, tudo é questão de dinheiro, tudo é questão da economia. Eu já pude conversar aqui com o presidente da Associação Comercial e ele me falou da necessidade dessa reforma antes de ser aprovada, porque impactava muito. Numa empresa, você chega a pagar num funcionário quase que 100% em cima de encargos. E ele sugeriu algumas coisas como tipo o fim do 13º, o fim da indenização do FGTS. Para aquele empregado que está nos assistindo hoje e que foi procurado para dizer o seguinte: olha, precisamos mudar a sua forma de contrato. Isso precisa ser calculado? Veja, porque com o MEI você não tem mais direito a férias, tem? Não. Né? Na verdade, você passa a ser o dono do seu negócio. Isso. Você passa a ser um empresário. Então, você receberá aquilo que você diretamente contratar com os seus, com seus clientes, digamos assim. Isso. Então, o que você vai receber é aquilo e atente-se para o fato de que você terá tributos a recolher. Então, agora você não recolhe mais apenas, não tem retido do seu salário aqueles de 8% a 11% como empregado. O que você passa agora a ter são obrigações de empresário. Muitas vezes o MEI estará no Simples. Inclusive o INSS? Sim, inclusive o INSS. Então, assim, você terá todas as obrigações de empregado e como MEI, para ter uma garantia previdenciária, você terá que recolher, sim, as contribuições previdenciárias. Ou seja, um MEI que ganha R$1.000, que é o salário mínimo, né, e o atual... R$954, né? R$1.000, ele tem que prever 11% de INSS. Ele como autônomo, né? Sim. Então, assim, além disso, ele vai ter toda a tributação, como nós falamos, como empresário. Então, os 6% do Simples. Exatamente. Então, vai depender da atividade, vai depender do contexto. A princípio, a gente está tratando de um microempreendedor individual, sim. Né? Mas já existe a possibilidade de um microempreendedor individual. Quer dizer, existe e já existia, mas dele ter empregados e ter obrigações. No caso do MEI 1, né? Isso. Então, assim, de fato, ele deixa de ter aquelas verbas trabalhistas e passa a ter obrigações de empregador. Ou seja, claro, um MEI que recontratou por R$1.000, ele acabou de ter um prejuízo gigante, né? Sim, sim. Ele tem que adicionar isso ao contrato. Na conta que você acabou de nos apresentar como proveniente da conversa com a presidência da Associação Comercial, veja que nem tudo que está nesse 100% é revertido de imediato ao empregado. Mas, de fato, a conta dele é precisa e é uma conta que a gente costuma fazer, porque você aí tem que acrescentar um 12avos de férias, você tem que acrescentar um 12avos de 13º a cada mês, né? Você tem as contribuições previdenciárias, você tem outros tributos que incorrem, que incidem sobre sua folha, contribuição social sobre lucro líquido é uma delas, você tem, enfim, uma série de encargos que nessa relação de empregador e empregado, de fato, aquele salário do empregado, ele praticamente dobra quando você traz para essa conta os demais encargos trabalhistas e de outras ordens. Em relação ao microempreendedor individual, ele não vai ter, pelo enquadramento, ele talvez não tenha todo esse impacto, mas terá algum que será sempre deduzido daquele valor que ele pactuou. Então isso tem que ficar muito claro para ele. Ele deixa de ter algumas garantias trabalhistas e passa a pactuar um valor que sobre este valor ainda incidirão descontos. Então, se ele pactuou um determinado contrato, R$1.000, ele no final não terá os R$1.000 e essa conta tem que ser muito bem feita para que ele não tenha maiores prejuízos. Não tenha um prejuízo. Do mesmo jeito, para a empresa, ela economiza onde? Se ela tiver que dar isso de outra forma. Exemplo, eu estou continuando trabalhando com esse cara de R$1.000.
eu já pago R$1.000, mas se levar em consideração a conta de uma associação, botar 80%, eu pago R$1.800 no final das contas. Perfeito. Eu vou ter que reverter isso de uma certa maneira para esse funcionário. Eu não posso continuar pagando R$1.000. Quanto desses 80%, 100% que o empregador não se reverte diretamente para o empregado e sim para o governo federal? Essa é uma conta oscilante, porque vai depender de cada categoria, vai depender da atividade que está se terceirizando. Porém, de fato, o grande controle para o empregador é que ele deixa de ter um valor sobre o qual incidirão uma série de encargos trabalhistas e de outras ordens e passa a praticamente pagar aquele valor para um microempreendedor individual e contabilmente lançar isso como uma despesa de serviço dentro do seu balancete e do seu balanço final. Então, praticamente ele vai ter aquele valor certo determinado que ele contratou e mais algum encargo incidente sobre a despesa de serviço, mas que ele também poderá fazer uma série de deduções. Então, esse percentual ele não fecha direto, mas óbvio que o contratante ele faz o cálculo não só em cima do salário, ele faz o cálculo em cima, como você deu o exemplo, por exemplo, de R$1.800, ou seja, aquele empregado que recebe um salário de R$1.000 e que esteja custando, no final das contas, a R$1.800, o contratante ele faz essa conta para dizer, não, eu vou passar a pagar R$1.200, passar a pagar R$1.300. E com as deduções finais que ele pode lançar em balanço, essa despesa pode até reduzir um pouco. Então, no final, não há um percentual determinado, mas a economia está não só no valor direto, mas também na flexibilidade de gestão que ele passa a ter a partir do momento que ele para de ter tantas incidências tributárias em favor do governo em cima daquela figura que seria o empregado. Certo. Muito se fala que vai se ajudar nessa relação a gerar mais empregos. Mas desde que foi aprovada a reforma trabalhista, o emprego não saiu muito do lugar. Temos 14 milhões, 13 milhões de desempregados. Muito se conta que apesar disso, poderia até ser pior, porque muitos foram para a informalidade. Como pode-se analisar o risco dessa informalidade? O risco da informalidade realmente ele existe e é algo que deve ser ferreamente combatido, porque a informalidade plena, ela não interessa, ao meu sentir, a ninguém. A informalidade plena faz com que aquela pessoa que outrora era empregado, ela parte para um cenário em que ela não tenha garantia nenhuma. Ela, além disso, de uma certa forma, ela passa a praticar uma concorrência com empreendedores ou empregadores que estão na formalidade. E, de uma certa forma... É desigual. É desigual. É uma concorrência desleal. De um lado, você tem alguém que está empregando, que está recolhendo tributos. Do outro lado, você tem alguém que está vendendo, às vezes, o mesmo produto, sem qualquer tributação, sem empregar, sem fazer circular renda. Agora, além disso, a sua observação quanto à recuperação do mercado é algo que também eu tenho sido muito indagado a esse respeito. Primeiro, nós estamos aí há menos de 7 meses, pouco mais de 6 meses de vigência da reforma trabalhista e com essas oscilações. Então, nós tivemos a medida provisória que caducou em abril, nós temos situações de oscilação por conta de outros fatores, porque a reforma trabalhista ela veio para num cenário de contexto em que também acontecessem outras alterações legislativas, a exemplo da reforma tributária. Né? A nossa política vive um momento turbulento, então me parece que todos esses elementos deveriam ter acontecido juntos para que a gente tivesse uma reação efetiva. É um momento de transição, é um momento que ainda não se compreende sequer pela aplicabilidade imediata de todas as disposições ou não. O TST agora, um grupo de ministros e de outros operadores do direito foi que entregou agora em maio, 8 de maio, à presidência do TST o que se entende por uma desejada interpretação do que deve ser aplicado de imediato e do que não deve ser. Então a gente está no cenário de transição em que dificilmente a reforma trabalhista, isoladamente, sem as demais reformas, no momento de contexto de crise financeira, no momento de contexto de crise política, possa permitir que só a alteração legislativa trabalhista possibilite ou viabilize uma recuperação do mercado de trabalho. Então, nós, de fato, constatamos que não houve uma reação ainda, mas também não esperávamos que essa reação viesse só pela alteração das leis trabalhistas e muito menos num período tão curto de tempo. A gente está indo para mais um intervalo, eu estou aqui com o doutor Alessandro Lemos, advogado, estamos aqui falando da reforma trabalhista. A gente vai para um breve intervalo.
Este é o pulverizador para agrotóxicos. Desde que chegou na fazenda, não passou um dia sem trabalhar. Mas tanta produtividade exige cuidado extra contra o risco de contaminação. Sem a correta utilização, ele é uma doença de trabalho esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o advogado Alessandro Lemos falando sobre a reforma trabalhista. Dessa reforma, doutor Alessandro, o que é que pode ser considerado a favor, que veio em favor do funcionário? Nós tivemos alguns avanços, ao meu sentir. Nem tudo foi retrocesso, como por vezes a gente tem de divulgação. Por exemplo, a regulamentação do chamado home office, ou trabalho remoto, era algo que precisava acontecer. Né? Estudos mostram que cerca de 4 milhões de brasileiros, antes da reforma, já trabalhavam de alguma forma sob essa sistemática, ainda que parcialmente. Nós temos essa realidade do home office, inclusive em tribunais, né? Em que gabinetes têm os seus servidores trabalhando no sistema que eles chamam de teletrabalho. A falta de regulamentação disso era uma lacuna que precisava ser preenchida. Houve alguns pontos em que a gente pode trazer de forma mais clara para o telespectador. A questão do contrato de trabalho a tempo parcial, nós entendemos que, porque o contrato era um contrato que já existia, mas até hoje ele é muito pouco usado. E o contrato de trabalho a tempo parcial, ele previa a possibilidade de trabalho até 25 horas, sem a possibilidade de prestação de horas extras, com o detalhe de que o tempo de férias estava vinculado ao número de horas semanais em que havia a contratação. Então, até 25 horas, ele tinha 18 dias, o empregado teria 18 dias de férias anuais. De 20 a 22, ele teria 16 dias, e assim gradativamente. Nesse cenário da reforma trabalhista, houve uma maior flexibilização desse contrato, desse tipo de contrato, em que se permite que se contrate até 26 horas, com a possibilidade de prestação de mais 6 horas extras dentro da semana,
ou se contrate 30 horas sem a possibilidade de execução de horas extras. Detalhe, o empregado tendo direito a 30 dias de férias anuais, como qualquer outro funcionário. Então, é um dos pontos que nós entendemos que houve esse avanço. A própria questão das férias é uma realidade inequívoca e inegável de que o empregado, podendo, ele gostaria de partir mais o gozo de suas férias. Então, a gente tinha uma situação outrora de que o empregado poderia vender até 1/3 de suas férias e só poderia partir em 2 vezes. Hoje, ele passa a poder partir em 3 vezes, sendo que uma delas não menor do que 14 dias, e isso é importante por uma questão de recomposição da saúde, do descanso efetivo, mas ele passa a poder também ter mais outros 2 períodos, e aí sim ter um completo fracionamento em 3 partes, em que esses outros 2 não poderiam ser inferior a 5 dias. Então você tem também essa realidade. Outra situação, a revogação da proibição de fracionamento dessas férias para maiores de 50 anos. Era uma regra que estava na CLT, que ao nosso sentir, ela caiu com o tempo. Ela virou um pouco anacrônica, porque 50 anos era numa realidade em que o mercado de trabalho gozava de trabalhadores que com essa faixa etária já começava a, digamos, pendurar suas chuteiras. Hoje, uma pessoa de 50 anos, ela está completamente inserida no mercado, ela está em seu pleno vigor e de capacidade laborativa. Então, a própria expectativa de vida aumentou bastante. Né? Então, vamos para a casa de 75 se homem e 79 se mulher no Brasil, segundo o IBGE. Então, são alguns dos exemplos de aspectos que foram trazidos com a reforma trabalhista, que nós entendemos que efetivamente eles trouxeram um contexto de modernização e até de avanço. Agora, a flexibilidade e alguns pontos pode ser tido como um retrocesso efetivo. Cito como exemplo, as horas chamadas horas de percurso, ou para quem é do direito, as horas in itinere, horas de itinerário. Isso, o que é que acontecia? Se o trabalho fosse num local de difícil acesso, e a jurisprudência definiu que de difícil acesso era o local em que não havia transporte coletivo chegando até lá, o trecho que era percorrido por transporte fornecido pelo empregador, esse período de tempo deveria ser computado na jornada do empregado. Isso era o que onerava o empregador sobremaneira e acho, no meu sentir, que penalizava aquele que estava dando uma espécie de benefício, porque o transporte coletivo era obrigação do Estado, o Estado não cumpria com essa obrigação, o empregador buscava suprir isso, claro, também para ter o empregado dentro do horário correto e programado, mas fornecia o transporte para o empregado que não tinha custo com aquilo e ainda assim tinha uma espécie de penalidade que era considerar aquele tempo como se de trabalho fosse. Isso foi um ponto que, ao nosso ver, foi corrigido. Claro que, se visto pela ótica do empregado, ele dizer, aquele tempo que eu tinha computado na jornada agora não tenho mais. Mas não deixa de ser uma forma de incentivo ao empregador de fornecer esse benefício sem gerar um custo adicional, porque ele tem o custo do transporte, mas que não tem um custo, digamos, com esse impacto trabalhista de ter esse tempo considerado na jornada de trabalho. Então, são vários pontos, como nós falamos, claro. Só um resumo do que a gente poderia trazer para cá. A gente tem visto isso e parte do que se tem criticado, ou pelo menos colocado em dúvida, é que você pode negociar com o seu patrão, ou o patrão pode negociar com o seu funcionário, os termos, as horas, tudo que for necessário em relação a esse trabalho. Mas muitos dizem que não há uma igualdade nessa negociação sem a presença de um sindicato, sem a presença de uma lei que deixe isso mais rígido, uma vez que uma necessidade de um desempregado, uma pessoa, dá um exemplo, uma pessoa há mais de ano desempregada, ela tende a ir para essa negociação de forma vulnerável. É verdade. É preciso que a gente, entretanto, Wendel, a gente estabeleça claramente algumas limitações que a reforma trabalhista trouxe para esse tipo de negociação. Certo. Então, o que acontece é que, numa determinada hipótese, que seria de um empregado que tivesse um salário pactuado de acima de 2 vezes o teto da Previdência, então hoje nós estaríamos falando em um salário acima de R$11 mil, certo, com nível superior, este poderia negociar ou flexibilizar direitos previstos em lei, a exemplo da própria jornada.
perceba que é uma limitação, um delimitador que faz com que esse empregado, em tese, seja uma pessoa devidamente instruída e que saiba aquilo que está pactuando. Há outros pontos que podem sim ser pactuados, mas que, ao nosso ver, eles não geram um comprometimento na essência. Acordo individual livre entre empregado e empregador, independente de salário, independente de grau de instrução, nós temos, por exemplo, na implementação de banco de horas. Hoje o banco de horas, que antes só poderia ser estabelecido por negociação coletiva, ele passa a poder ser previsto no acordo individual. Aquela jornada de 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, muito comum em portarias de edifícios e de condomínios, essa jornada também só podia ser prevista via negociação coletiva. Com a reforma, ela passa a poder ser pactuada na simples negociação individual entre empregado e empregador. Então, alguns pontos expressamente postos em lei é que podem ser pactuados de forma individual entre empregado e empregador. Mas, para ter uma flexibilização ou até uma pactuação contra determinadas disposições legais, também só nessa hipótese excepcional desse empregado que tem um determinado nível salarial e um determinado nível de instrução, tá? Então, assim, é importante a gente deixar claro que há esses delimitadores e que a negociação individual entre empregado e empregador, ela não pode suprimir os direitos basilares, como férias, aviso prévio, 13º salário, FGTS, etc. Isso daí se mantém? Se mantém. Certo. A gente está aqui com o Alessandro Lemos, advogado, a gente está indo para o nosso último intervalo. O programa Ponto de Vista volta já. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o advogado Alessandro Lemos, advogado que está aqui falando com a gente sobre a reforma trabalhista. Alessandro, a gente já falou aqui sobre como essa relação funcionária, as mudanças, as instabilidades, mas tem um ponto que em alguns momentos, até com declarações polêmicas do nosso presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, dizendo que a Justiça do Trabalho tinha que acabar. Você concorda com isso? Eu não tenho como concordar, né? Na verdade, todo movimento positivo para uma sociedade, no que diz respeito ao judiciário, é aquele movimento que busca especializar a atuação e o julgamento. Então, a Justiça do Trabalho não foi por acaso que ela, como um ente da Justiça Federal, ela teve vida, orçamento próprios. Se trata de uma relação completamente à parte das demais. Se trata de uma relação que precisa ter um olhar diferente e por isso, e por conta de tantos anseios e tantas demandas, é que se justificou existir uma Justiça do Trabalho. Fazer um movimento contrário, né, um movimento de se trazer a Justiça do Trabalho, por exemplo, para dentro da Justiça Federal e tratar a relação trabalhista como qualquer outra, me parece um contrassenso enorme ao longo do processo, não só legislativo,
como também de desenvolvimento das relações sociais e das relações jurídicas do país. A questão da relação trabalhista, sobretudo agora com a reforma, em que você precisa identificar claramente aquilo que a gente estava conversando, se uma relação entre uma pessoa jurídica e outra está se desenvolvendo de forma legal, lícita, ou se aquilo está mascarando uma relação de emprego. Não é só a relação de emprego, nós temos relações de trabalho que historicamente são autônomas, a hipótese do estivador, né? Então, nós temos uma gama de situações trabalhistas, nós temos plataformas hoje como Uber, etc. Há uma discussão, e já houve alguns julgados no sentido de que não há relação de emprego, mas a aferição desses requisitos da relação de emprego, ela só foi feita de uma forma, ao meu sentir, até acertada, mas porque foram feitos dentro de uma justiça especializada. Ou seja, essa ideia de esvaziar a Justiça do Trabalho, ou de trazer a Justiça do Trabalho para dentro do contexto da Justiça Federal e buscar apreciar, julgar, instruir os processos, como se essa relação trabalhista fosse idêntica a qualquer outra ou não merecesse nenhum trato diferenciado, não me parece, com a devida vênia do presidente da Câmara, um entendimento acertado. O que a Justiça, como você vê a Justiça do Trabalho lidando com essa mudança? Imagino como deveria ser. Nós estamos, como falamos, num período de transição. É natural que nós estejamos passando por um momento de ajustes. Nós falamos há pouco que acaba de ser entregue uma espécie de interpretação advinda de uma comissão formada pelo TST, acaba de ser entregue à presidência do TST para uma análise pelo plenário daquela corte, que é a Superior Corte Trabalhista do país, para uma definição sobre o que tem aplicabilidade imediata, o que não tem, o que é aplicado parcialmente. Então nós estamos, Wendel, nessa fase de definição, porque, por exemplo, as horas de percurso que nós falamos aqui, ao meu sentir, apesar de ser uma norma, do que a gente chama de direito material, é uma norma que tem aplicabilidade imediata, mesmo aos contratos em curso. Ou seja, considerar ou não dentro da jornada não era um direito dito adquirido. Era uma previsão que havia e que deixou de haver. A partir deste momento, mesmo aos contratos de trabalho em curso, ao meu ver, as horas de percurso elas não são mais devidas. Mas existem algumas questões, como, por exemplo, dos honorários sucumbenciais que nós falamos aqui. Esses honorários sucumbenciais, aquele empregado que ingressou com a ação judicial antes da entrada em vigência da reforma trabalhista, ele deve ser imputado esse ônus se ele perder, ainda que em parte dos pedidos. Nos parece que não. Por quê? Porque quando ele propôs a ação, as regras do jogo não dispunham dessa forma. Então, é o que a gente chama no direito processual geral de princípio da não surpresa. Então, não é dado a alguém que propôs uma discussão judicial sobre determinadas regras ter, no curso daquele processo, imputado a ele um encargo que não estava previsto lá atrás. Existe decisão, doutor Alessandro, que não é, eu sei que é meio estranha essa pergunta, mas que não é favorável nem a um nem a outro, porque se chega a um acordo, quem é que paga esse honorário em caso de acordo? No caso de acordo, nós tínhamos uma praxe, especificamente do TRT da 19ª Região, que em alguns tribunais praticavam no país e outros não, em que no acordo o empregador, a figura do reclamado normalmente, é quem faria o pagamento dos honorários, inclusive do advogado, do empregado, do autor da ação. Isso era uma praxe, isso não estava disposto em lei. A princípio, não havia a previsão dos honorários sucumbenciais, em que uma parte tem a obrigação de pagar os honorários do advogado da parte contrária. O que havia eram apenas os honorários contratuais. Então, o profissional que estivesse assistindo juridicamente o autor da ação, no final, o autor tendo um determinado êxito, ele teria um percentual daquele valor que o empregado viria a receber. Com a reforma trabalhista, passa a ter a figura dos honorários sucumbenciais. A tendência é que mesmo nesses tribunais, a exemplo da 19ª Região, em que havia essa praxe de pagamento, das duas, uma, entendemos, ou que haja uma relativização do percentual, que a praxe era de 20%, imaginamos que esse percentual deva cair, ou até que as partes dispensem reciprocamente o pagamento de honorários aos advogados das partes contrárias, ou seja, cada um arque com os honorários do advogado que contratou. Nesse sentido, há mais dúvidas? Há dúvidas, exemplo, do que deve ser aplicado de imediato ou não, nesse sentido?
Nesse e em vários outros, né? A tendência é que algumas disposições relativas a obrigações que não tenham efeito pecuniário no processo, elas tenham aplicabilidade imediata. Exemplo, determinadas condições de admissibilidade de um recurso, a forma de se efetuar um depósito recursal, questões mais operacionais ou técnicas do processo, essas têm uma aplicação imediata. Também, aquilo que for de regra de direito material em si, a gente citou o exemplo aqui das horas de percurso, essas regras, aquilo que não for direito adquirido, né? Direito adquirido é tudo aquilo que não... O direito adquirido em si é aquilo que antes da vigência da reforma, o empregado já tinha por direito seu que não poderia ser suprimido. Um exemplo muito claro e clássico aqui é da percepção de uma gratificação de função por 10 anos ou mais. O empregado tinha direito a ter a incorporação daquela gratificação. Então, ao nosso sentir, o empregado que completa esses 10 anos até a entrada em vigência, ele passa a ter direito adquirido. O empregado que não completou isso, a reforma trabalhista veio a suprimir esse direito à incorporação. Em suma, então, o que for direito processual que não gere ônus imediato, isso tem aplicabilidade imediata. Para aquilo que gere ônus, a exemplo dos honorários comerciais, honorários periciais, custas processuais, apenas para os processos que sejam ajuizados posteriormente. O que você acredita que gera, por exemplo, foram 100 dispositivos, o que é que você acredita que gerou mais dúvida, inclusive nos advogados? Veja, entendemos que o que mais deve ter gerado dúvida são esses pontos relativos ao que se pode pactuar livremente entre empregado e empregador, aquilo que a flexibilização via negociação coletiva veio a se permitir ou não, porque são dispositivos muito extensos, e você tem um rol taxativo daquilo que não pode ser negociado, mas tem um rol meramente exemplificativo sobre aquilo que pode ser negociado ou flexibilizado, né? Então, esses pontos, ao nosso sentir, são os pontos de maior dificuldade de compreensão e de orientação aos respectivos clientes. Agora, um dos pontos também muito polêmicos, sem dúvida, é a contribuição sindical. O fim da contribuição sindical obrigatória, aquele 1 dia de trabalho por ano de serviço do empregado. Esse é um ponto polêmico e nós temos, inclusive, ação direta de inconstitucionalidade com um julgamento em curso pelo STF a esse respeito, discutindo se poderia se acabar ou não por uma legislação dita ordinária, se teria que ser por legislação complementar, se viola ou não a Constituição. Então, em termos de questões polêmicas, nós temos talvez a contribuição sindical sendo um dos carros-chefes dessa polemicidade aí no âmbito jurídico. Essa reforma trabalhista é conclusiva ou você acha que ainda tem pontos a serem evoluídos? Eu acho que existem pontos a serem evoluídos, mas acho que pela expressividade daquilo que foi discutido e objeto de alteração, dificilmente nós teremos, num curto espaço de tempo, uma nova discussão. Nós temos uma Comissão de Direitos Humanos do Senado, através do senador Paulo Paim, propondo um Estatuto do Trabalho, que já seria uma reforma geral de toda a CLT, de todos os seus 900 e poucos dispositivos. E aí, nessa propositura, ele até repensa alguns pontos advindos da reforma trabalhista, mas que dificilmente, num curto espaço de tempo, nós teremos avanços em relação a isso. É a nossa opinião. Doutor Alessandro Lemos, muito obrigado por todas essas orientações. A TV Assembleia fica à disposição. Sempre à disposição de vocês e todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Nós agradecemos também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.